Capítulo 18, a passagem do sonho, o sonho feliz. Parte 5. Prepara-te agora para o desfazer do que nunca existiu. Se já compreendesses a diferença entre a verdade e a ilusão, a expiação não teria nenhum significado. O instante santo, o relacionamento santo, o ensinamento do Espírito Santo e todos os meios pelos quais se realiza a salvação não teriam nenhum propósito, pois todos não são senão aspectos do plano de mudar os teus sonhos de medo para os sonhos felizes, dos quais facilmente despertas para o conhecimento. Não te encarregues disso, pois não podes distinguir entre progresso e retrocesso. Alguns dos teus maiores progressos julgaste como fracasso e alguns dos seus piores retrocessos avaliaste como sucesso. Nunca te aproximes do instante santo depois que tiveres tentado remover todo o medo e todo o ódio da tua mente. Essa é a tua função. Essa é a sua função. Nunca tentes não ver a tua culpa antes de pedir ajuda ao Espírito Santo. Essa é a função dele. A tua parte consiste apenas em oferecer a ele um pouco de boa vontade para deixar que ele remova todo o medo e todo o ódio para seres perdoado. Como a tua pequena fé, unida à sua compreensão, ele construirá a tua parte na expiação e garantirá que tu a cumprirás facilmente. E com ele construirás uma escada plantada na sólida rocha da fé que se ergue até o céu. E tampouco a usarás para ascender ao céu sozinho. Através do teu relacionamento santo, renascido e abençoado, cada instante santo que não programaste, milhares subirão ao céu contigo. Tu és capaz de planejar isso? Ou poderias te perguntar como preparar para tal função? No entanto, isso é possível porque é a vontade de Deus. E nem irá ele mudar a própria mente a respeito disso. O meio e o propósito, ambos pertencem a ele. Um tu aceitaste, o outro te será provido. Um propósito tal como esse, sem um meio, é inconcebível. Ele proverá um meio a qualquer um que compartilhe o seu propósito. Os sonhos felizes vêm a ser verdadeiros, não porque sejam sonhos, mas porque são felizes, e assim têm que ser amorosos. A sua mensagem é: faça-se a tua vontade, e não eu quero de outra forma. O alinhamento do meio e do propósito é um empreendimento impossível na tua compreensão. Nem sequer te dá conta de que aceitaste o propósito do Espírito Santo como teu, e só poderias trazer meios não santos para a sua realização. A pequena fé que foi necessária para mudar o propósito é tudo o que te é pedido, para que possas receber o meio e usá-lo. Não é um sonho amar o teu irmão como a ti mesmo, e nem é um sonho o teu relacionamento santo. Tudo que permanece de sonhos dentro dele é que ainda é um relacionamento especial. No entanto, é muito útil para o Espírito Santo. Quem tem uma função especial aqui, ele se tornará o sonho feliz através do qual o Espírito Santo poderá espalhar a alegria a milhares e milhares de pessoas que acreditam que o amor é medo e não a felicidade. Permite que ele cumpra a função que deu ao teu relacionamento, aceitando-a para ti, e nada ficará faltando para fazer com que ele quer dele o que ele quer que seja. Quando sentes a santidade do teu relacionamento ameaçada por qualquer coisa, para imediatamente e oferece ao Espírito Santo a tua disponibilidade, apesar do medo, para permitir que ele troque esse instante por um instante santo que preferes ter. Ele jamais falhará nisso. Mas não te esqueças que o teu relacionamento é uno e, portanto, necessariamente aquilo que ameaça a paz de um, seja lá o que for, ameaça a paz do outro igualmente. O poder de unir-te à bênção do teu relacionamento está no fato de que agora é impossível para ti ou para o teu irmão sentir medo sozinho ou tentar lidar com o medo sozinho. Nunca acredites que isso é necessário ou mesmo possível. Entretanto, assim como isso é impossível, também é igualmente impossível que o instante santo venha a qualquer um de vós sem vir ao outro, e ele virá a ambos pedido de qualquer um dos dois. Aquele que for o mais são no momento em que a ameaça é percebida, deve lembrar-se de quanto é profundo o seu débito para com o outro e quanta gratidão lhe é devida, e deve alegrar-se por poder pagar a sua dívida, trazendo felicidade a ambos. Que ele se lembre disso e diga: eu desejo esse instante santo para mim, para que eu possa compartilhá-lo com meu irmão.
a quem eu amo. Não me é possível tê-lo sem ele, nem ele sem mim. No entanto, é totalmente possível para nós compartilhá-lo agora. E assim, eu escolho esse instante como aquele que ofereço ao Espírito Santo, para que a sua bênção possa crescer sobre nós e manter-nos em paz. Fim da leitura de hoje. Livro de Exercícios, lição 152. O poder de decisão é meu. Ninguém pode sofrer perda a menos que seja por sua própria decisão. Ninguém pode sofrer dor exceto que a sua própria escolha opte por esse estado. Ninguém pode ter aflição, nem medo, nem pensar que está doente, a menos que esse seja um resultado do que quer. Ninguém morre sem o próprio consentimento. Nada ocorre que não represente o teu desejo e nada do que escolhes é omitido. Eis aqui o teu mundo, completo em todos os detalhes. Eis aqui a tua realidade para ti. E é só aqui que está a salvação. Podes acreditar que essa posição seja extrema e por demais abrangente para ser verdadeira. Mas pode a verdade ter exceções? Se tens a dádiva de tudo, pode a perda ser real? Pode a dor ser parte da paz ou o pesar parte da alegria? Podem o medo e a doença entrar na mente onde habitam o amor e a santidade perfeita? A verdade tem que abranger tudo, se é que é verdade. Não aceites opostos ou exceções, pois fazê-lo é contradizer inteiramente a verdade. A salvação é o reconhecimento de que a verdade é verdadeira e que nada mais é verdadeiro. Isso já ouviste antes, mas podes ainda não aceitar ambas as partes. Sem a primeira, a segunda não tem significado, mas sem a segunda, a primeira já não é verdadeira. A verdade não pode ter opostos. Nunca é demais dizer que pensar nisso, pois se aquilo que não é verdade for tão verdadeiro quanto aquilo que é verdadeiro, então uma parte da verdade é falsa, e a verdade perdeu seu significado. Nada além da verdade é verdadeiro, e aquilo que é falso é falso. Esta é a mais simples das distinções, no entanto, a mais obscura, mas não porque seja distinção difícil de ser percebida. Ela está oculta por trás de um vasto conjunto de escolhas que não aparentam ser inteiramente tuas, e assim a verdade aparenta ter alguns aspectos que negam a coerência, mas que não parecem ser apenas contradições introduzidas por ti. Como Deus te criou, tens que permanecer imutável com estados transitórios que são falsos por definição, e isso inclui todas as variações de sentimento, as alterações das condições do corpo e da mente, de toda a consciência, de todas as reações. Essa é a abrangência total que coloca a verdade à parte da falsidade, pela qual o que é falso se mantém separado da verdade tal como é. Não é estranho que acredites que pensar que fizeste o mundo que vês é arrogância? Deus não o fez. Disso pode estar certo. O que ele pode saber do efêmero, do pecador e do culpado, do amedrontado, do sofredor e solitário, e da mente que vive dentro de um corpo que não pode deixar de morrer? Estás apenas acusando-o da insanidade ao pensar que ele tenha feito um mundo em que tais coisas pareçam ter realidade. Ele não é louco, no entanto, só a loucura faz um mundo como esse. Pensar que Deus fez o caos, que ele contradiz a sua vontade, que inventou opostos para a verdade e permite, mesmo com o sofrimento, que a morte triunfe sobre a vida, tudo isso é arrogância. A humildade veria imediatamente que essas coisas não são suas. E podes ver o que ele não criou? Pensar que podes é meramente acreditar que podes perceber aquilo que a vontade de Deus determinou que não fosse. E o que poderia ser mais arrogante do que isso? Sejamos verdadeiramente humildes hoje e aceitemos o que temos feito, tal como é. O
poder de decisão é nosso. Decide apenas aceitar o teu lugar de direito como co-criador do universo e tudo que pensas ter feito desaparecerá. Então, o que surgir na tua consciência será tudo que sempre foi, eternamente como é agora. E isso tomará o lugar dos auto-enganos feitos apenas para usurpar o altar ao Pai e ao Filho. Hoje, praticamos a verdadeira humildade, abandonando a falsa pretensão com a qual o ego busca provar que ela é arrogante. Só o ego pode ser arrogante, mas a verdade é humilde ao admitir o seu poder, a sua imutabilidade e a sua integridade eterna de que tudo abrange, a dádiva perfeita de Deus para o seu Filho amado. Deixamos de lado a arrogância que nos diz que somos pecadores, culpados, amedrontados e envergonhados do que somos, e ao invés disso, ergamos os nossos corações em verdadeira humildade para aquele que nos criou imaculados como Ele próprio, no poder e no amor. O poder de decisão é nosso, e aceitamos dele aquilo que somos e humildemente reconhecemos o Filho de Deus. Reconhecer o Filho de Deus implica também em que todos os nossos autoconceitos tenham sido postos de lado e reconhecidos como falsos. A arrogância de cada um deles foi percebida, e na humildade, a radiância do Filho de Deus, a sua gentileza, a sua perfeita impecabilidade, o amor de seu Pai, o seu direito ao céu e a liberação do inferno são alegremente aceitos como nossos. Agora nos unimos reconhecendo com contentamento que as mentiras são falsas e só a verdade é verdadeira. Pensamos apenas na verdade ao levantarmos e passarmos 5 minutos praticando os seus caminhos, encorajando nossas mentes assustadas com o seguinte: o poder de decisão é meu. Nesse dia aceitarei a mim mesmo como aquilo que a vontade do meu Pai me criou para ser. Em seguida, aguardaremos em silêncio, desistindo de todos os auto-enganos, enquanto pedimos humildemente ao nosso ser que se revele a nós. E aquele que jamais partiu virá novamente à nossa consciência, grato por restaurar o seu lar em Deus como lhe era destinado. Espera por ele pacientemente ao longo do dia e convida-o a cada hora com as palavras que começaste o dia, concluindo que esse mesmo convite para o teu ser. A voz de Deus responderá, pois ela fala por ti e pelo teu Pai. Ela substituirá todos os teus pensamentos frenéticos pela paz de Deus, os auto-enganos pela verdade e as tuas ilusões de ti mesmo pelo Filho de Deus. Fim da leitura do exercício de hoje.